Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Cláudio José Potras nasceu em 15 de junho de 1962, na cidade de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Em 1980, ele se formou técnico em agropecuária no Colégio Agrícola Bom Pastor de Nova Petrópolis, lá no Rio Grande do Sul. Modesto e referência como um exemplo de sucesso, Cláudio é um empreendedor nato. Além de produtor rural na região de Cruz Alta, seu forte é nas máquinas. Ele é, com certeza, um dos personagens mais influentes no Brasil na tecnologia de plantios de grãos e de colheita, como na cultura do café. Após 20 anos como colaborador da Pioneer Sementes, empreendeu outros 18 anos mais como prestador de serviço da mesma. Casado há 36 anos, mora em Cruz Alta e tem 3 filhos, sendo os 2 mais velhos participando ativamente e diretamente nos seus negócios. Hoje são atuantes em diversas frentes de investimentos, porém com destaque na gestão da empresa Toplante, buscando levar até o produtor uma tecnologia que seja capaz de entregar alta produtividade e que ainda facilite o trabalho no campo, sempre com o lema precisão de verdade. Neste episódio e na próxima semana que vem, ele vai contar sua história e nos ajudar a melhor entender esses desafios. Vem comigo! Podcast Academia do Agro. Salve, salve, Cláudio Potras, bem-vindo à Academia do Agro, que bom te ver, que bom te rever, né? Na verdade é essa, né? Depois de um longo tempo que a gente não tem tido contato, eu fico muito feliz em vê-lo hoje e a gente poder levar um papo bastante bacana aqui nessa arena onde que a gente traz aí mentes brilhantes, bons profissionais, agroempreendedores, produtores. Tudo bem com você? Tudo na Santa Paz. Que bom, Cláudio. Aqui estamos passando um momento um pouco de estiagem no sul aqui, mas estamos com fé e vai dar tudo certo aí. E você? Aqui tudo bem. Aqui o tempo tem corrido bem, as chuvas estão bastante regulares, inclusive pelos meus acompanhamentos, algo aí em torno de uns 15, 20% a mais do que aconteceu o ano passado. E nós tivemos atraso de plantio o ano passado aqui no Centro-Oeste, né? As chuvas tardaram em chegar. Mas esse ano já começou bem mais normal e o nível de chuvas de água está bem razoável. Agora eu sei aí que do Paraná para baixo, aí para São Paulo para baixo, está com sérias dificuldades de estiagem, né? Se Deus quiser, deverá se resolver aí, né, pessoal? Beleza, esperamos que o Natal nos permeie com uma chuva aí. A bênção do Natal seja para todos aí. Cláudio, e aí? Onde tudo começou? Conta um pouco a sua história para nós. Estou curioso em saber aí as origens do Cláudio Potras, da onde sua família, onde você está, família. Conta um pouquinho da sua história. Vamos tentar dar uma partida aí do que é a vida da gente. Eu sou, vou colocar meu nome é Cláudio José Potras, natural de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, nascido em junho de 62 e a nossa vivência naquele tempo lá, ele era muito... Toda a região lá. Hoje, se você falar Nova Petrópolis, meus pais, a minha criação foi a 15, 20 quilômetros de Gramado. Hoje o cenário é fantástico. Eu vou seguindo para aqueles lados lá e é um tumulto e cada dia mais pessoas indo para lá. Na nossa infância, aquilo tudo era minifúndio e eu ia de bicicleta para Gramado. Hoje você não consegue mais, por tanto trânsito, não consegue mais fazer essas brincadeiras de criança que você fazia. Então nós criamos numa condição bastante difícil naquela época, porque tudo era minifúndio, a colonização entre uma parte indo para o lado de Caxias é italiana e o lado que eu me criei, eu sou da linhagem europeia, da alemã e irlandesa. Então o desafio foi bastante intenso lá, com poucos recursos naquele momento. Aquilo tudo é pequena área agrícola e muito morro e pedra, então era precário.
Só que os nossos pais, eles tiveram assim um esforço fora do comum. Então, assim, eu de todo que eu passo, dos méritos hoje que eu colho, primeiramente eu diria assim, os pais foram de fundamental importância no que eles fizeram, porque no tempo deles eles não puderam estudar, ou seja, não tinha colégio além de quarta série de ginasial do interior. Tanto é que o meu pai fez 2 vezes a quarta e ele dizia que tinha feito a quinta série porque não existia. Então, ele foi 2 vezes na quarta, então isso fez com que eles lutassem muito forte. E nós somos 3 irmãos, do qual assim o pai e a mãe nos fizeram estudar todos o mínimo 2º grau. E nós tínhamos o privilégio naquela época lá de um colégio agrícola do pessoal alemão lá que introduziram lá o Colégio Bom Pastor, o Colégio Agrícola. E eu comecei, toda a minha história de educação passa por esse Colégio Agrícola Bom Pastor, do pastor Evers, na época mais conhecido lá. Então essa é a jornada de início de uma dificuldade muito grande, porque nós não tínhamos condições, nós caminhávamos para ir para a escola todo dia, aí 2, 3 quilômetros de ida, mais 2, 3 de volta, e a condição era até difícil, porque naquela época não tinha quase nem condução para rodar, mas isso foi sensacional, porque isso faz com que hoje eu compreenda que você é a resultante da história que você vivenciou. Ou seja, você é uma soma, você não se cria do hoje, você é aquilo que se vivenciou na sua infância e o que você enfrentou no decorrer dos tempos e como você respondeu a isso, e como você compreendeu isso, e como você aceitou isso ou não, qual é o ensinamento que se tira disso. Então, a resiliência, a compreensão na dificuldade da infância, ela para mim, ela ajudou muito a entender o que fazer na vida profissional e no confronto. Então, eu fiz o Colégio Agrícola de 78 a 80. Em 80, eu tinha um parente, amigo, o Jorge Krausper, que ele já tinha ido trabalhar na Pioneer Sementes. Me formei em dezembro de 80 e imediatamente eu tive a condição de ir fazer um estágio na Pioneer em Santa Cruz do Sul, no qual eu chegando lá, como eu estava no minifúndio, aquilo era um mundo totalmente diferente, nunca havia trabalhado fora, tive até dificuldade de adaptação, porque cheguei a chorar por ausência do pai e a mãe, porque era 200 km longe de casa, mas não tinha telefone, carta era muito complexo. Então, esses desafios fizeram amadurecer meio na força e muita coisa. Quase tive por desistir, mas para mim qualquer serviço era espetacular, independente se era assistir tecnicamente no campo agricultor, como descarregar o caminhão durante o dia para ajudar a render o serviço de recebimento de semente. Então não existe ruim em qualquer serviço que a gente fazia. Então essa percepção, ela acabou sendo, recebi o convite de permanecer na empresa por não enxergar em mim que qualquer serviço eu fazia, regra, se eu entendia, eu cumpria, e eu tenho um desafio particular de que se eu não entendo ou eu não compro a ideia, eu não posso executar ou não executo. Não adianta você me mandar buscar um parafuso se eu não souber para que serve. Se eu souber para que serve, eu posso voltar com algo, mesmo não sendo parafuso, mas vai resolver o problema. Podcast Academia do Agro. Então, isso tudo faz parte da história para chegar onde hoje, talvez depois eu complemento ela. Dentro da empresa, passei a primeira cenário em 83, como eu entrei em final de 83 já apareceu o primeiro convite para fazer uma mudança para a unidade de Santa Rosa, a qual eu achei precipitada porque eu me sentia muito bem onde estava e também havia conhecido a qual hoje é minha esposa, e isso era um desafio, ou eu termino ali ou pego outros rumos, mas aquilo era importante, numa decisão de ficar por mais um momento. Em 85, eu recebi novo convite
para mudar novamente, para desafiar a unidade de Santa Rosa, porque havia passado por dificuldades e havia sido parado por um tempo, voltar, aí convidaram para voltar lá a fazer produção na unidade de Santa Rosa, e convidaram o colega Baesso, José Baesso também, que também virou empreendedor agora, junto, uns 2 anos após que eu comecei também uma boa opção de você uma hora entrevistar. E aí eu acabei aceitando esse convite, e também com isso aconteceu um casamento. Também fez com que tomássemos a decisão de juntar os trapos e casamos. Disto, temos 3 filhos. Hoje o mais velho com 34, o do meio 29 e a menina com 24. Então esse é o resultado da construção da família. A partir daquele momento, logo deu uma frustração de safra aqui no sul, e naquela época a empresa ela trabalhava muito no sequeiro, ela devia ter naquela época 90% no sequeiro, e deu uma frustração muito grande aqui no sul. Já em início de 86, um convite para nós morarmos em São Paulo, região de Guaíra, Barretos. Bom, mas o que custa para mim, você pergunta, o que custa você já 200 km longe, depois 500 km longe, mas agora 1.000 e pouco também não vai mudar muita coisa, vamos embora, vamos para a estrada novamente. Então fizemos uma jornada na produção por São Paulo, que abastecia a unidade de Itumbiara, e lá foi uma passagem de 1 ano, onde aí começou a se trabalhar muito forte a empresa, e uma pessoa que marcou muito e realmente representa muito peso naquilo que hoje eu penso e faço, chama-se Gentil de Doné. Ele é uma pessoa acelerada, e a gente teve alguns confrontos por termos muita coisa parecida. Então, quando você tem muita percepção parecida, também dá fácil alguns desencontros, porque cada um qual quer acelerar mais. Então, ali o Gentil começou a trabalhar muito forte, de passar muita área, começar a trabalhar em fomento de área irrigada, para estabilizar essas frustrações, igual nós estamos vivendo agora. Imagina nós estarmos na fase de produção de sementeiros, produzindo na área sem irrigação. É muito complexo para você estabilizar um negócio. Então, a partir desse momento, se trabalhou muito forte, e eu me lembro, a primeira irrigação foi aqui na região do Noroeste, que foi as primeiras irrigações que se plantou milho e semente. Em 89 e 90, que realmente foi dado o foco desse trabalho de fomentar a área irrigada muito grande para milho e semente. A Pioneer tem muito suporte a isso, e eu acabei vindo trabalhar para essa regional do Noroeste, aqui na regional de Cruz Alta, com o decorrer assim de praticamente 3 anos, quase que se terminou total o plantio no sequeiro. Muito raro se plantar alguma fora. 92, 3 para frente, somente a área sequeira. Qual é o desafio que apareceu nesse momento? E aí era assim, eu já havia iniciado assim, a minha jornada. Eu nunca vivi somente do meu salário. Eu já no colégio agrícola, eu vendia tudo que é coisa que sobrava em casa, fruta, quinquilharia, bolacha que a mãe fazia. Eu ia para o colégio e eu encontrava o modo de fazer algum dinheiro, porque eu fui conhecer dinheiro trabalhando, porque nós não tínhamos, o pai não tinha muito para nos dar. Ele dava a comida, eles tinham para nos dar comida, mas não existia recurso para você poder iniciar qualquer coisa. Então eu aprendi a me virar vendendo fruta, bolacha, trocando mercadoria no colégio já. E quando eu comecei a trabalhar, eu nunca sosseguei, eu nunca tive uma fonte de renda na minha vida. Eu sempre tive 2 ou 3. Eu não me importava de trabalhar das 6 da tarde à meia-noite fora do meu horário de trabalho. Embora que na empresa, naquela época, se exigia tempo integral, full time, ou seja, você ser focado só no teu trabalho. Isso eu sempre me reneguei. Eu sempre expus minha carteira de trabalho para que, se isso atrapalhar o meu resultado, que a empresa entenda que o meu resultado não é o suficiente para aquilo que ela está disposta a me pagar,
estava disponível a todo momento a romper o contrato de trabalho sem maior desafio, porque eu expresso isso para muitos hoje, não se contente com uma resultante, você não estabiliza, porque você está na mão do mercado, e nem sempre só porque você é bom, você sobrevive naquele espaço, então você multiplica suas fontes e reformas, lógico, para isso você tem que trabalhar, você não pode pensar em trabalhar 8 horas por dia e dizer, isso me basta, bom, se for tão bom assim, pode ser suficiente, mas para mim não era suficiente. Então eu tive 2, 3, 4 fontes de receita sempre comigo. E isso eu trouxe para fora do ambiente de empregado. Eu comecei a desenvolver uma coisa em mim de que esse emprego que eu tive por 20 anos, de dezembro de 80 até janeiro de 2001, que era a empresa Pioneer Sementes, esse seria o meu único emprego na minha vida. E muito do que me levou a sair, eu enxergava muita oportunidade. Eu sempre procurei problemas. Procure problemas na sociedade, procure problemas na empresa, procure problemas na sua família, procure os problemas. Porque quando você conseguir detectar o problema, você praticamente já tem a solução para um negócio ou você está com o problema resolvido. Então, existem tantos problemas na sociedade ou tantas coisas que a sociedade deseja. Quando você descobrir, você vai acabar conseguindo fazer aquele trabalho, aquele processo. Você vai atender. Quando você atender aquele seu desejo, você pode fazer um levantamento, uma estatística, que você vai encontrar inúmeras pessoas que também têm a mesma necessidade. É o que você está fazendo no seu podcast. Você vai encontrar inúmeras pessoas que aquilo que você apresenta, elas também desejam ou sentem sintonia com o que você está apresentando. Então, procurar problemas é um grande desafio, só que você tem que ter uma percepção, não você ser o criador do problema, não, detecte o problema do mercado ou da sociedade que você vai ter negócio a fazer. E esse é o trabalho. Então, quando a empresa começou a crescer, se expandir, aquelas metas de 2 milhões de saquinhos, começou a aparecer um desafio interno, e isso de toda empresa. Isso toda empresa que cresce, ela vai ter. Ela vai precisar terceirizar, ela vai ter necessidade de abrir o leque, porque dentro ela vira um elefante branco que ela não consegue ser competitiva com o que faz. E aí eu comecei a ver uma janela, eu preciso sair desse negócio, eu quero sair. Eu vou, de 95 até que foi validado numa reunião do México, eu trabalhei 3 anos e colocando assim, eu quero sair da empresa, eu quero terceirizar, eu quero fazer isso aqui crescer, quero ajudar a empresa a crescer, mas trabalhando de fora para dentro. E isso foi assim até que alguém acreditasse, porque eu fui um dos primeiros a ter esse privilégio de iniciar uma terceirização no Brasil. Podcast Academia do Agro. Existiam alguns detalhes nas outras concorrentes da Pioneer no Brasil Central, mas era assim um detalhe ou outro, algumas percepções. Então, eu me expus, eu quero terceirizar, eu quero sair, eu quero fazer toda a operação externa para aumentar a demanda da empresa, para poder a empresa crescer. Tem mais, porque o produtor naquela época, ele era precário, ele não tinha uma velocidade de plantio, ele tinha a velocidade normal dele, mas para que você faça o processo rodar e abastecer uma indústria, você precisa ter um fluxo contínuo. Você não pode plantar em 5 produtores no mesmo dia, como você colhe isso depois? Isso era complexo. Como é que se faz um processo de controle lá interno, se fazer lotes de produção, se você tiver esses recebimentos ao mesmo tempo? Então nós tínhamos que focar, produzir e fazer um produtor plantar rápido e fazer todo o processo, aí partir para outro e fazer uma sequência de produção. E isso era a minha visão já lá atrás que precisava ser feito. Só que como fazer? Não tinha ninguém para terceirizar. Eu disse, não, mas eu vou. Se tiver que pedir as contas ou se tiver que sair, eu quero ser experimento, eu quero sair. Mas junto com isso, qual era o desafio que acontecia? A empresa, ela, por questão de crescimento, segurança, ela começou a ter regras internas que limitam você a se expandir. Você começa a ser um número dentro do processo. E você começa a seguir
regras de segurança, regras disso, daquilo. Se eu não podia mostrar o que o pai faz, o que o pai aprendeu, e como que eu vou passar para meus filhos se eu não posso ter meus filhos eventualmente presente comigo? Eu tenho que sair disso aqui, eu tenho que aprender, eu preciso ter meus filhos juntos, eu preciso ter meus filhos no dia a dia eventualmente andando comigo no carro, ele precisa ter contato comigo do que o pai faz. Porque senão como é que eu vou ensinar para meus filhos? A escola não ensina o filho a ser empreendedor na maioria das vezes. Se o pai não tiver um pouco dessa percepção, ele não mostrar isso, como ele vai aprender? Porque eu me analisei a jornada de como eu comecei a aprender isso. Porque o pai nunca me bloqueou, ele vai dizer, vai filho, vai porque você pode encontrar um mundo melhor, mas saia, vai para o campo afora. Então eu precisei também dessa pegada. Então os filhos foram motivadores, independente de algum risco que eu pudesse ter em não dar certo, mas eu tinha tanta convicção de que a chance de dar errado era muito pouco na minha cabeça. E foi assim. Então eu graças ao Senhor, eu consegui sempre ter uma percepção de etapas seguintes. Então, alguns perguntam às vezes para a gente, mas como você começou financeiramente isso aqui? Olha, financeiro é um cenário muito simples na minha visão. Não gaste mais do que você ganha. Se você trabalhar pelo dia por R$15, você adequa dentro e faça sobrar alguma coisa. Porque essa alguma coisa, se você conseguir compreender isso, ela vai virar um montante maior em algum tempo. E esse algo maior, quando você tiver ele como sobra, e você souber conviver dentro daquele limite, você pode empreender com ele e jogar no risco. Então você pode experimentar com aquilo que você construiu de sobra, porque a sua vida está no limite estável de ganho. Então tem algumas percepções que muitos empreendedores passam, se avançam, ou não avaliam que pode dar errado, e pode. Mas quando você está no limite daquilo que você construiu de sobra, se você perder aquilo, não faz falta nenhuma. Você prepara novo campo para daqui uns dias experimentar novamente. E eu posso dizer assim, ó, eu tenho muito poucas frustrações no empreendedorismo. Hoje, eu já saí de 3, 4 cenários e todos sempre saí na ponta, ou seja, apareceram oportunidades de sair na ponta de cima. Porque o mercado, que você pode iniciar o que for, se você não conseguir ser evolutivo nele, você não puder ser criativo nele e evoluir com o que vai vir pela frente, você tem que ter um momento de dizer assim, ó, eu tenho que sair na alta, não quando estiver terminando a lactação da vaca. Não venda a vaca quando ela estiver lá terminando a lactação, venda ela no auge. Então, são os pontos dentro do empreendedorismo que quando alguém me pergunta, e hoje, assim, ó, às vezes surpreende com quem quer saber, ou quem quer perguntar da vida da gente, mas o que você fez, como você começou? São pessoas que às vezes têm um bom recurso, grandes instituições, grandes empresas, mas têm curiosidade de saber o que você fez e como você acabou mexendo com 5 coisas ao mesmo tempo. Em 2002, eu sempre tive um desejo de entrar na rama agrícola para saber realmente, de fato, em vez de você dar suporte ao cliente, você ser um cliente. Como é isso? Porque eu precisava saber na carne e no osso. Em 2002, montei uma parceria agrícola, no qual acabamos instalando já logo área irrigada, iniciamos com 200 hectares de área irrigada, no qual hoje nós temos 730 hectares irrigados e bem estabilizado, ainda mais aqui no sul nesse momento, e é de extrema importância a área irrigada. Fomos os primeiros iniciantes em 2004, 2005, com as máquinas de fazer silagem regional. Hoje deve ter uns 15 fazendo aqui no sul. 3 anos depois saímos do negócio porque ele começou a ser prostituído, ou seja, ele começou a entrar, muitos entrantes, disse a hora de sair, saímos muito bem. O nosso negócio de prestação de serviço, em 2005, nós sabíamos que, da maneira como estava sendo conduzida a prestação de serviço no Brasil, nós precisávamos fomentar a introdução de máquinas de uma
competitividade ou de uma qualidade de trabalho superior ao que existia até então. E pela Pioneer, na época, lá anos 90 e poucos, foram trazidas umas máquinas que eram da Byron, que depois virou Oxpo, no americano. Nós começamos e fomos atrás em 95 e trouxemos a Oxpo para o Brasil, no qual nós acabamos fomentando o mercado brasileiro, e todas as máquinas amarelas da Oxpo do Brasil, deve ter umas 200 hoje trabalhando no Brasil, colhendo as áreas de semente de todas as empresas. Isso fomos nós que trouxemos. Nós montávamos aqui no Sul e acabamos depois aprendendo a montar no Brasil Central. Abrimos uma central onde você está, em Goiânia, que está localizada ali ao lado de Goiânia, naquele... fugiu o nome da cidade. Aparecida em Goiânia. Aparecido do lado. Então, a gente mexeu com bastante coisa. E também, em 2012, começamos a mexer, de tentar trazer a Oxpo para o Brasil para montar, industrializar, no mínimo montar aqui. E em 2015 começamos a produzir pela Oxpo, fizemos a joint venture, fizemos parte, a empresa chamada Segrícola, que a gente era um prestador de serviço, montamos uma joint venture com os americanos, produzimos hoje aqui máquinas de café, estamos montando despenadores, também continuamos trazendo as colhedoras de café, de milho semente, do qual, graças assim, esse ano o mercado está espetacular, está tudo no limite comercial, não temos mais máquinas para vender 2022, já limitou a capacidade de produção, inclusive lá de fora, que temos para trazer. Então, quem fechou, e quem não fechou vai ter que esperar para frente. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Olá, amigos. Meu nome é Divino Ronaldo, eu sou jornalista e radialista, apresentador do programa Morada no Campo, na Rádio Morada do Sol FM 97.7 de Rio Verde, Goiás. E sou fundador dos podcasts Agro e Prosa e Minha História com Agro. Hoje eu vou falar com vocês sobre a convicção da Greta. Sabem por que a ativista Greta Thunberg faz tanto sucesso e até foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz? A resposta é simples. Ela fala com tanta convicção de determinados temas que se tornou a porta-voz perfeita daqueles que têm interesses obscuros por trás do agro. Muitos poderosos viram nela a carinha perfeita para consternar as multidões e, com o seu jeitinho angelical, argumenta de temas que nem ela mesma tem a noção do que se trata, mas que ela própria acaba acreditando, tamanha é a convicção com que fala. O agro ainda não encontrou a sua Greta. Falta para o agro essa voz angelical e convicta que arrastará multidões defendendo o segmento. Mas quando digo multidões, não me refiro àqueles que estão dentro da porteira, mas daqueles que estão do lado de fora, dos que acreditam firmemente na Greta, na Anitta e nas demais vozes desconectadas com o campo e que nunca pisaram no pó da terra. A convicção da Greta me perturba. O seu olhar confiante demais quando diz que a Amazônia arde em chamas. Onde está o anjinho que vai dizer ao mundo de uma forma que todos entendam o que é o plantio direto? Que um pasto bem manejado contribui muito mais favoravelmente para a atmosfera do que o estrago que o pum do boi faz. Onde está esse anjinho que consiga conscientizar as pessoas de que ao plantarmos 3 safras em um ano, deixamos de derrubar florestas ou cerrado? Esses anjos, na verdade, existem. Só falta o agro descobri-los e apresentá-los ao mundo. A voz daqueles que não entendem e não amam o agro jamais podem sobrepor a voz daqueles que produzem e que têm paixão pelo que fazem. Precisamos gritar ao mundo quem somos e com tal convicção que os nossos filhos irão acreditar muito mais em nós do que nas subcelebridades que querem likes. Precisamos ter brilho nos olhos ao falarmos do agro. Precisamos nos convencer a nós mesmos e falar daquilo que conhecemos e vivemos. Assim, o mundo passará a acreditar muito mais em nós e muito menos na Greta.
Grande abraço para vocês e até a próxima semana. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!